Convido vocês a abrirem no Salmo de número 139. Salmo muito conhecido de toda a igreja. Salmo de número 139. Vou fazer a leitura de todo o Salmo. Vou usar aqui a versão Almeida Revista e Atualizada. Talvez as palavras possam ter alguma diferença, mas o contexto é o mesmo. Salmo de número 139, a partir do verso 1, nos diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, que não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo do abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao meu redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são as mesmas coisas. Pois tu formaste o meu interior, tu me tecestes no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo tão assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Que preciosos para mim, Senhor, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles! Se eu contasse, excede os grãos de areia, contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, que desse cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam indiciosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícias. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? Não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus. Conheces o meu coração. Prova-me e conheces os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Graças a Deus. Um salmo escrito pelo salmista Davi. Um salmo que nos mostra quanta intimidade o rei, o guerreiro, o salmista, o músico Davi tinha com Deus. E é interessante que, para conhecermos a natureza divina, com alguns atributos que nós vamos discorrer ao longo deste salmo, que mostra um pouco da natureza divina para nós, seres humanos. Para conhecer a natureza divina, não é para qualquer um. Para conhecer a natureza divina, é para aqueles que têm intimidade com o Criador. E é interessante que intimidade com o Criador não é de muito ler somente, não é de muito estudar ou de muito ouvir falar somente.
É lógico, temos que estudar as Escrituras, temos que ler as Escrituras, temos que ouvir falar das Escrituras, mas não basta. Para termos verdadeiramente intimidade com o Criador, é necessário andar junto com Ele, é necessário ter experiência com Ele, é necessário aprender a depender e a confiar de Deus. Aí sim, nós podemos dizer que temos intimidade com o Criador. E quando nós temos intimidade com alguém, nós conhecemos essa pessoa. Quando nós temos intimidade com o Criador, nós passamos a conhecer atributos do Criador, que muitas das vezes não foram atribuídos a nós. Nós vamos falar mais sobre isso. Jó, quando ele escreve lá no capítulo 42, no versículo 5, já no final de todo o seu sofrimento, quando Deus começa a mudar a situação de vida de Jó, Jó escreve assim: antes eu, Jó, te conhecia só de ouvir falar, mas agora te vejo. Mas para que ele dissesse isso, ele passou por tantas lutas, por tantas angústias, por tantas provações. E nós? O que será que nós temos passado em nossa vida? Para conhecer ao Criador, para ter intimidade com Ele, é necessário ter experiência com Deus. E aí é interessante que quando nós temos experiência com Deus, nós podemos o conhecer como Deus Emanuel, o Deus conosco, que verdadeira caminha com a gente na nossa peregrinação terrena. Davi sabia muito bem disso. E Davi, ele fala de 3 atributos, principalmente nesse salmo, que a nós seres humanos não foi dado. Nós sabemos que nós seres humanos fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Principalmente em alguns atributos, como por exemplo o amor. Deus é amor, certo? Nós temos amor. Ora a gente tem muito, ora a gente tem pouquinho, mas nós temos amor. E esse amor vem da imagem do Pai, impressa em nós, seres humanos. Deus se ira. As Escrituras dizem que Deus se ira todos os dias. E nós, não nos iramos? Quantas vezes a gente fica nervoso com alguma coisa que acontece no dia a dia, né? De onde veio essa ira? Impressão de Deus dentro de nós. Deus é justiça. Nós temos atitudes de justiça. Deus é bom. Nós também sabemos ter bondade. Deus é paz. Nós também sabemos agir e termos paz. Em muitos atributos de Deus, nós vemos em nós, criação de Deus, a imagem e semelhança de Deus impressos dentro de nós. Isso discorre no nosso dia a dia. Mas existem alguns atributos que nós vemos nesse salmo que é só de Deus. Ao homem não pertencem esses atributos. Alguns que não estão nesse salmo, vou mencionar aqui. Por exemplo, alguns atributos incomunicáveis, particulares de Deus. Deus é autoexistente. Alguém aqui é autoexistente? Você precisou de Deus, doador da vida, te dar a vida. Você precisou do seu pai, de sua mãe, para que você nascesse. Você precisou da sua mãe para que você fosse gerado no útero dela durante aí 9 meses. Eu fui um pouquinho mais ligeiro, nasci com 8. Mas o normal é 9 meses, você foi gerado ali dentro da sua mãe. Ninguém aqui é autoexistente. Deus é. Deus é autoexistente. Deus é infinito. Deus é imenso. Deus é eterno. Deus é imutável. Deus é transcendente. Deus é digno de todo louvor e de toda adoração. Atributos esses que pertencem a Deus. Nós não temos. Nem tudo Deus deu a nós. E esse salmo ele traz 3 atributos de Deus que pertencem só a Ele. Vou falar o nome técnico deles aqui, mas aí eu vou explicar o que é cada um deles também, para ficar mais fácil. O primeiro deles que nós vamos ver, do verso 1 ao verso 6, lembrando que o salmo não é capítulo, né? Salmo é número porque é um cântico. E o salmo, por ser um cântico, ele não tem versículos, ele tem versos, né? Então, o Salmo 139, ele tem o verso 1, o verso 2, o verso 3 e assim por diante, porque isso aqui é um louvor. Em Israel, ele é cantado, é um louvor, é um cântico. Tá? Então, o Salmo 139, do verso 1 ao 6, fala da onisciência de Deus, um atributo divino. E o que é onisciência? Onisciência é o conhecimento de Deus de
todas as coisas. Deus conhece tudo. Deus sabe de tudo. Deus entende de tudo. Onisciência. O segundo atributo que nós vemos do verso 7 ao verso 12 é a onipresença de Deus. O que é isso? A sua presença em toda parte. Deus está em todo lugar. E por último, do verso 13 ao verso 18, nós vemos a onipotência de Deus, descrita aqui na formação do homem. Onipotência é todo o seu poder. A Deus pertence todo o poder, nos céus e na terra e em qualquer lugar. Deus tem todo o poder. Onisciência, onipresença e onipotência. 3 atributos de Deus que para os salvos em Cristo Jesus, para os justificados em Cristo Jesus, é um bálsamo, acalma a alma, é um refúgio para a vida do cristão. Por quê? Quando nós sabemos que nosso Deus tem todo o conhecimento, está em todo lugar e tem todo o poder, se Ele é o autor e consumador da nossa fé, é Ele que nos guarda, é Ele que nos guia, é Ele que cuida de nós. Se quem cuida de nós é todo poderoso, está em todo lugar e sabe de tudo, isso acalma a nossa alma, isso aquieta o nosso coração. Mas para aquele que está longe de Deus, os ímpios, que dia a dia praticam maldades, impiedades, esses 3 atributos aquietam, na verdade não aquietam, atribulam o coração, atemorizam o coração, atemorizam a alma. Por quê? Pois sabem diante de quem terão que prestar contas pelas maldades que têm cometido. Então esses atributos de Deus é uma faca de 2 gumes. Para os justos, traz paz ao coração. Para os justificados em Cristo Jesus. Para os ímpios, traz tribulação ao coração. Vamos ver sobre a onisciência de Deus, o conhecimento seu de todas as coisas, a começar uma análise rápida pelo verso 1. O verso 1 diz assim do Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sondar é ver em profundidade, é ver nas profundezas. É interessante que os navios de guerra, normalmente eles são munidos de sondas, né, de radares, de sondas que vai sondando os mares, para ver se lá embaixo não tem nenhum submarino de guerra. Sondar é analisar na profundidade, na profundeza. E Deus, o salmista nos diz que Deus, Ele nos sonda no nosso interior. E Ele nos conhece de uma maneira plena, de uma maneira ampla, de uma maneira absoluta. Eu até anotei aqui, ó, Deus nos conhece melhor do que nós mesmos nos conhecemos. Quantas vezes, no momento de oração, no meu momento de falar com Deus, eu estava sentindo coisas que eu não estava nem sabendo direito o que eu estava sentindo. E aí eu colocava diante do Senhor, Pai, não sei explicar o sentimento que estou, mas sei que Tu me sondas, que Tu me conheces, que Tu me entendes. Ele sabe de nós mais do que nós mesmos. Ele nos sonda em profundidade, em amplitude. E Ele sabe de maneira absoluta tudo o que se passa dentro do meu e do seu coração. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Verso 2. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Os 2 verbos aqui, o assentar e o levantar, nos dá uma dimensão de que Deus conhece tanto o nosso descanso, quando nós assentamos, e também conhece o nosso trabalho, quando nos levantamos. Ele conhece a dinâmica do nosso dia a dia. Ele sabe tudo o que se passa quando nós estamos lá no trabalho, na escola, na rua, no nosso dia a dia, mas quando também nós estamos no nosso descanso, no nosso momento de lazer, Ele sabe. Ele penetra, Ele conhece todas as coisas. E é interessante, quando o salmista fala aqui no final do verso 2, que de longe penetras os meus pensamentos. A ciência moderna, ela diz que o ser humano tem, em média,
10.000 pensamentos em um dia. Um dia tem 24 horas. Quem dorme normalmente, dorme 8 horas por dia. Então, 8 horas dormindo, vamos falar que nas 8 horas você para de pensar um pouquinho, né, que você tem aquele sono profundo, então sobram 16 horas do dia úteis. Em 16 horas do dia, você tem mais ou menos 10.000 pensamentos. Imaginem só, se o seu vizinho de banco agora tivesse acesso ao que você está pensando nesse exato momento, como você se sentiria? Será que você ia ficar confortável ou será que você ia ficar envergonhado? Não sei. Passa tanta coisa pela nossa cabeça, é ou não é? Ou será que é só comigo que acontece isso? Às vezes vem uns pensamentos ruins na nossa cabeça, não vem? Vem. Só que a gente não pode deixar eles assentar e fazer ninho. A gente tem que vai embora pensamento ruim, né? A palavra de Deus nos diz que tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, nisso pensai. A gente tem que pensar nas coisas lá de cima, né? Nas coisas do trono da graça, que agrada ao nosso Deus e Pai. 10.000 pensamentos por dia. E mesmo muitas vezes pensando coisa ruim, você sabe o que eu acho maravilhoso de Deus? Que esse Deus que tudo conhece, Ele continua nos amando. Mesmo que muitas das vezes pensamos em coisas ruins, Ele continua nos amando. Deus é maravilhoso. Verso 3. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Esquadrinhas. O que é esquadrinhar? É ir a fundo, é ir ao secreto da nossa vida. E aí à tarde eu estava lá lendo, né, estudando antes de trazer a mensagem. E aí eu fiquei pensando, que exemplo que eu vou dar para a igreja sobre esquadrinhar? E aí eu lembrei de uma mãe, isso é coisa das antigas. Uma mãe caçando piolho na cabeça do seu filho. Irmãos, não fica 1 milímetro quadrado da cabeça sem ser verificado, porque ela sabe que se aquele piolinho ficar lá, vai passar para o cabelo dela, vai passar para a cabeça dos irmãos, para a cabeça do pai. Então ela vai lá, né, passa aquele olhinho Johnson & Johnson, né, pega o pentinho fininho e vai lá, vai tirando, né, até passar por toda a cabeça, até toda a cabeça ser esquadrinhada. Tira tudo, não sobra nada. Deus é assim. Ele esquadrinha os nossos pensamentos. Não fica 1 milímetro quadrado da nossa mente que passe desapercebida aos olhos do Senhor. Isso às vezes causa tremor e temor em mim. Saber que nada na minha mente passa desapercebido aos olhos de Deus. Mas ao mesmo tempo é confortável, pois saber que mesmo sendo falho como somos, Ele continua nos amando e nos dando a sua graça. Isso é maravilhoso. Verso 4. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Conhece as palavras que estão no gatilho, palavras que nem chegamos a falar muitas vezes. Deus conhece. Deus conhece o que falamos ou o que intentamos falar. Hoje mesmo eu falava para uma pessoa, sabe, às vezes para fazer a obra de Deus, a gente tem que engolir uns sapinhos. Tem que engolir uns sapinhos. E todas as vezes que a gente tem que engolir esses sapinhos, vem um monte de palavra que dá vontade de falar. Vem ou não vem? Sabe que isso acontece comigo? Vem, né? Mas é nessa hora que a gente depende da graça, da superabundante graça de Deus na nossa vida. Para não falar aquele monte de coisa que vem na mente. Mas Deus conhece o que veio. Deus sabe o que a gente queria falar. Engolir aqueles sapinhos e continuar a caminhada do justo, que vai brilhando como a luz da aurora, até ser dia perfeito. É assim que funciona, né? Deus conhece, você não falou, mas Deus sabia o que deu vontade de você falar. Ele sabe, né? Antes que a palavra chegue à boca, chegue à língua, Deus sabe. Verso 5. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe a sua mão. Agora o salmista já começa a dar como que o pessoal fala quando dá um lance do filme? Um spoiler, né?
Ele já começa a dar um spoiler do próximo atributo, que é a onipresença de Deus. Tu me cercas, Senhor, por trás, por diante, e sobre mim pões a tua mão. Eu vi uma mensagem do Hernandes Dias Lopes, gosto muito desse pastor, teólogo, e ele fala assim, encurralados por Deus. E ele usa esse texto, quando Deus ele fala que ele nos cerca por todos os lados. E se a gente pensar até de cima, ele põe a sua mão. Por um lado, é ótimo saber que Deus nos cerca por todos os lados, pois se ele nos cerca, quer dizer que ele nos protege, ele nos guarda, ele nos ajuda na nossa caminhada por todos os lados. Por outro lado, também, nós estamos encurralados. E mesmo que queiramos escapar e fugir das mãos de Deus, não dá. Porque por todos os lados, ali Ele está. Mas a gente vai explorar mais esse atributo daqui a pouco, que é a onipresença. E por último, fechando esse bloco da onisciência, que Deus conhece todas as coisas, o verso 6. O salmista ele se vê maravilhado diante desse conhecimento de Deus. E ele se rende a esse conhecimento, dizendo assim, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Nós como seres humanos, muitas das vezes, não entendemos a dimensão de Deus, toda a dimensão de Deus, pois Ele é grande, Ele é eterno, Ele é imenso. E aí só nos cabe louvar, agradecer e reconhecer que Ele é Deus. Uma experiência pessoal que eu anotei aqui, eu me converti ao Evangelho, eu aceitei a Cristo como Senhor e Salvador com aproximadamente 15 anos de idade. Eu não nasci num berço cristão, eu não tive o privilégio que meus filhos estão tendo, de vir para a escola dominical, de aprender os primeiros passos da palavra, conhecer as Escrituras. Eu não tive esse privilégio, essa oportunidade. E com praticamente 15 anos que se deu a minha conversão, que eu entreguei minha vida para Jesus, eu estudava na época, era estudante do Cotil, e estava assim, estudando bastante, era uma época que eu lia muito, estudava bastante, gostava muito de estudar. E eu pensei comigo, bom, vai ser fácil ler as Escrituras, entender, porque não é tão grosso assim, né, gente? Essa aqui minha é de estudo, então ela tem umas notas de estudo, ela é um pouquinho maior. Mas se você pegar uma Bíblia que contém somente as Escrituras, sem nenhuma nota de estudos, dá mais ou menos metade dessa daqui, tá? Aí eu olhava assim e falava, vai ser fácil ler isso daqui e entender Deus. Novo convertido, pouco experiente. Irmãos, a hora que eu comecei a ler, Abel, a hora que eu comecei a estudar, a hora que eu comecei a ver, eu falei, não é fácil não. E hoje eu estou com quase 40 anos. São 25 anos lendo as Escrituras, orando, participando de estudos, participando de seminário, vindo à escola dominical. E tem hora que eu olho e falo, meu Deus, parece que eu não entendo nada. Quão insondáveis são os teus caminhos, Senhor. Me faz lembrar de Paulo, quando ele fala lá aos Romanos, carta aos Romanos, capítulo 11, versículo 33 ao 36. Olha o que Paulo diz. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão inexplicáveis os seus juízos, quão insondáveis são os teus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Porque dele, por meio dele, são todas as coisas, e para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Amém. Há momentos na nossa vida que a gente tem que reconhecer que Deus é Deus, e pronto. Glorificar Ele, exaltar Ele, e se maravilhar com o seu conhecimento, que é onisciente, conhece todas as coisas. Aí o salmista começa a analisar a partir do verso 7, a onipresença de Deus, que é Deus estar em toda parte. E aí no verso 7 ele diz assim, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? E aí eu pergunto para mim, para vocês, por que querer se esconder de Deus? Se é Ele que cuida de nós, se é Ele que nos socorre nos momentos de angústia, se é Ele que nos dá a paz, se é Ele que nos dá a provisão, por que fugir de Deus?
Por que se esconder de Deus? Bom, aí comecei a buscar uma resposta para essa pergunta, né? Porque o salmista fala, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? O salmista estava pensando aqui em fugir da presença de Deus. Será que a gente não pensa às vezes em fugir da presença de Deus também? Bom, primeiro motivo para fugir da presença de Deus, tem aquele que é ímpio, que pratica impiedades. Esse daí, ele sempre foge de Deus. Aquela pessoa que só pratica maldade, que não quer saber de Deus, que vira as costas para Deus, ele está sempre fugindo de Deus. Por quê? Evangelho de João, capítulo 3, versículo 20, nos dá uma luz sobre isso, né? Fala assim, palavras de Jesus. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. O ímpio, ele não vem para a luz, ele não vem para a presença de Deus, ele foge de Deus, porque ele não quer que as suas obras sejam reprovadas por aquele que é justo, juiz, Deus. Agora, e os justos, os justificados em Cristo Jesus? Por que às vezes nós justificados, cristãos, crentes, fugimos da presença de Deus? E aí eu pensei em dois motivos. Um foi bem abordado pelo Abel. Abel, parabéns pela aula de manhã, viu? Falou muito ao meu coração. Que Deus te abençoe, você e sua família. Um dos motivos foi bem abordado aqui pelo Abel hoje pela manhã. Nós fugimos muitas vezes de Deus, como o profeta Jonas, quando Deus nos chama para fazer algo que nós não queremos fazer. Algo que não nos agrada fazer. É ou não é? Nem tudo que Deus pede para a gente é fácil. Às vezes o que Deus pede para a gente vai além de engolir alguns sapinhos. Vai além, né, de deixar algumas coisas para lá. Às vezes nós temos que liberar perdão. Às vezes nós temos que mexer em feridas do passado. São tantas as possibilidades, são tantas as coisas que muitas das vezes Deus pede para nós fazermos, e nós querendo fugir dessa responsabilidade, consequentemente nós fugimos do Criador. É um dos motivos. Um outro motivo que o justo, justificado em Cristo Jesus, pode estar fugindo da presença de Deus, é quando estamos em pecado, por causa de algum pecado cometido. E isso nós temos um exemplo bíblico, lá em Gênesis, por exemplo, Gênesis capítulo 3, versículo 8 até o 10, diz assim, aos que ouviram, Adão e Eva, né? Aos que ouviram a voz do Senhor, que andava no jardim, quando soprava o suave vento da tarde. O homem e a sua mulher se esconderam da presença de Deus, fugiram da presença de Deus, entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus os chamou o homem e perguntou, onde estás? E ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Muitas das vezes, quando nós erramos, quando nós pecamos, quando nós falhamos, nós queremos se esconder da presença de Deus. É ou não é? Quando, na verdade, o que a gente mais precisa quando a gente erra é correr para a presença dEle. Porque Ele tem graça, Ele tem perdão, gente. A gente tem que correr para os pés da cruz, confessar o nosso pecado, pedir graça para Deus para o deixar e assim alcançar misericórdia de Deus. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Mas muitas das vezes, quando erramos, nós temos esse impulso de querer fugir de Deus. Para onde fugirei de ti? E aí o salmista continua nos versos 8 e 9, ele diz assim, se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo do abismo, algumas traduções falam Seol ou inferno. Se faço a minha cama lá no profundo do abismo, lá também estás. Se tomo as asas da alvorada, me detenho nos confins dos mares, lá também estás. O salmista ele começa a pensar em algumas possibilidades de como se esconder do Senhor, mas não tem, porque Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares. E aí, no verso 10, tem algo que eu acho maravilhoso, um bálsamo,
que a onipresença de Deus traz para o cristão. Ele fala assim, ó, ainda lá, verso 10 de Salmo 139, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Mesmo que eu, justificado em Cristo Jesus, servindo ao Senhor, queira correr das responsabilidades que Deus tem colocado em minhas mãos para fazer, ou tenha pecado e por causa do medo, do pecado, da vergonha, eu tenha tentado me esconder de Deus. Por mais que eu suba, por mais que eu desça, por mais que eu corra aos confins da terra, ainda assim, a graça de Deus vai me sustentar. Ainda assim, olha só, o Senhor haverá de nos guiar. Mesmo que eu tente fugir da presença dEle, Ele me ama, Ele te ama, nos guiando e nos sustentando com a palavra do seu poder, com a sua destra fiel no labirinto dessa vida. Muitas das vezes eu digo que nós estamos num labirinto nessa caminhada. Muitas das vezes não sabemos aonde entramos, aonde estamos ou onde é a saída. Mas quando olhamos para os céus, somos guiados pelo autor e consumador da nossa fé, que sabe onde nós estamos, como nós estamos, sabe qual é o melhor caminho para percorrermos e sabe qual é o caminho que conduz à vida eterna. Ele está nos guiando, deixa Ele te guiar. Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares, Ele está aqui agora. Se você abrir o seu coração e deixar Ele guiar a sua vida, eu não tenho dúvida, o Senhor vai te guiar. E aí nos versos 11 e 12, o salmista, ele fala assim, fechando esse bloco da onipresença de Deus. Se digo as trevas, com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não serão escuras, e as trevas e a luz são a mesma coisa. Mesmo nas trevas ou na escuridão, não podemos nos esconder da luz da vida. Isso é interessante, né? Muitas das vezes as pessoas que praticam maldades, elas gostam de praticar maldades à noite, no escuro, achando que vai se esconder. Não se esconde. Luz e trevas são as mesmas coisas para Deus. Ele é criador de tudo, Ele tem todo o poder. E Ele está na luz, mas lá nas trevas, Ele também consegue estar. Deus é Deus, Ele é maravilhoso, Ele é onipresente. E a partir do verso 13, o salmista Davi começa a falar sobre a onipotência de Deus. O seu poder exibido na formação do homem. E aí ele diz assim no verso 13, pois tu formaste o meu interior e me tecestes no seio da minha mãe. Davi, ele começa a observar seu próprio corpo, como ele foi formado, compara a obra de Deus na formação do homem como a obra de um tecelão, de um artesão, que tece minuciosamente cada detalhe da nossa vida. Eu me lembro quando meus filhos nasceram, e eram bebezinhos mesmo, os primeiros dias de vida, eu gostava muito de ficar olhando o dedo, as dobrinhas, a pele, aquele cílio clarinho que não dava nem para ver direito, né? Os pelinhos assim, a orelha, cada detalhe. Gente, é maravilhoso ver cada detalhe do bebê, né? De uma criança, do ser humano. Olha só quando você vai para a medicina, quantas especialidades médicas existem para tratar de um corpo tecido por um único Criador. É um para tratar do olho, é outro para tratar da orelha, é outro para tratar do cabelo, é outro para tratar da perna, é outro para tratar do coração. São diversas especialidades para tratar de um ser criado por um único Criador. Se isso não é poder, o que é poder? Deus é todo poderoso, gente. É maravilhoso. E aí no verso 14, o salmista Davi, ele fala algo que se a gente ler rápido passa desapercebido. Mas eu queria pôr uma lupa nesse começo do verso 14. Graças te dou, visto que por modo tão assombrosamente e maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis. A minha alma o sabe muito bem. Graças te dou. Davi, ele expressa algo que muitas das vezes nós esquecemos de expressar em nossa vida, que é gratidão. Davi, ele diz assim, graças te dou, Senhor, por um modo assombroso e maravilhoso que nós fomos formados.
E aí eu abro um parênteses aqui, para fazer um comentário, que eu vi um pastor falando essa semana, achei muito interessante. Ele disse assim, ó, diante das desgraças da vida, ao nosso redor e derredor, diante de tantas notícias más, de tantas manchetes apontando tragédias, sofrimentos e desgraças, será que estamos contaminando os nossos olhos e a nossa percepção para não vermos a graça que também está em todo lugar, em todo tempo e disponível para todos? A graça de Deus disponível no sorriso e na pureza de uma criança. A graça de Deus disponível numa flor, no raiar de um dia, no brilho de uma estrela, no aconchego da nossa casa, no aconchego da nossa família. Num gesto de carinho, num abraço, num sorriso. Em tudo que Deus criou, repousa a sua graça. A minha oração, palavras minhas agora, a minha oração é que todos os nossos olhos possam ser tomados pela graça, que possamos ver a graça, superabundante graça, em meio a tantas desgraças. Pois Deus é aquele que pode das desgraças suscitar a graça. Esse é o nosso Deus. A gente precisa dar uma recalibrada um pouco nos nossos olhos, na nossa percepção. Porque diante de tanta notícia ruim que a gente vê, a gente precisa começar a ver as coisas boas da vida. A graça que está em todo lugar. E aí Davi, diante da forma como ele foi criado, de modo assombroso que ele foi criado, de modo maravilhoso que ele foi criado, ele fala assim, Pai, graças te dou. A gente possa agradecer a Deus pela vida. Verso 15 e 16, Davi observa a onipotência de Deus em seu poder criador, ao formar o ser humano como obra-prima especial, cuidadosamente projetada e formada pelo Criador. Diz assim os versos, os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram ainda substância informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Chama atenção para o verso 16, que diz assim no comecinho, a parte A, os teus olhos me viram a minha substância ainda informe. Chama atenção que a vida, ela se inicia na concepção e não aos 3 meses, como muitos que são a favor do aborto têm dito por aí. É na concepção que a vida é dada por Deus. O Senhor, os teus olhos me viram, substância ainda informe, mas ali tinha vida dentro do ventre daquela mãe. Versos 17 e 18. Uma vez extasiado diante do poder de Deus, o salmista se põe a pensar nos pensamentos de Deus. Bom, eu já disse aqui que mais ou menos o ser humano tem quantos pensamentos num dia? Vocês estão ligados. Aleluia. 10 mil pensamentos por dia, graças a Deus. E Deus, quantos tem? E agora? Vamos ver aqui o que o salmista fala. O verso 17 e 18 diz assim, que precioso para mim, Senhor, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se eu os contasse, excedem o grão de areia da praia, né? Contaria e jamais chegaria ao fim. São muitos pensamentos de Deus, mais do que a nossa mente consegue imaginar, porque Deus, ele é onipotente, ele tem todo o poder e toda a sabedoria pertence ao nosso Deus. Graças a Deus. E aí, já indo para o final, eu vou pular uma partinha aqui, que é quando o salmista, ele deseja o fim dos ímpios que se opõem contra Deus. Vai lá para o versículo... Não, tudo bem, vamos lá, vamos para o versículo 22 agora. O versículo 22 diz assim, ó, aborreço com ódio consumado... Desculpa, verso 23. Sonda-me, agora Davi ele se volta para si, para o seu coração. E aí eu chamo a igreja, vocês, ICT, para uma reflexão. Será que nós podemos fazer essa oração de Davi? Né? Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração,
Prova-me e conhece os meus pensamentos. Um Deus que sabe todas as coisas, que sonda no profundo, que está em todos os lugares, seja no seu assentar, no seu trabalhar, no seu repousar, no seu descanso. Um Deus que todo poder tem. Será que você pode pedir, como o rei Davi aqui, o salmista, diz: sonda, Senhor, o meu coração, e vê se lá no fundo, lá no meu íntimo da minha alma, tem algum caminho mau. E se tiver, me ajuda, Senhor. Será que a gente pode orar assim? É importante. Verso 24, continua assim, ó. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Esse é o grande lance de tudo. Quando nós temos intimidade com o Criador, de andar com Ele, de depender dEle, de confiar nele. Quando reconhecemos que Deus está em todo lugar, que não temos para onde fugir, e que Ele tem todo o poder, e que Ele conhece tudo. Quando nós abrimos o nosso coração para Ele, e falamos assim: Senhor, sonda o meu coração. Será que você tem coragem nesta noite de falar: Deus, sonda o meu coração? Vê se tem alguma coisa ruim dentro de mim e me ajuda, Senhor, a consertar, para que eu possa ser guiado pelo caminho eterno. Esse é o objetivo de tudo. Esse é o objetivo, Abel, sermos guiados pelo caminho eterno. Nossa vida nessa terra é tão breve. Eu tenho ido no hospital, no trabalho de capelania, agora de sábado. E a semana passada eu estava sozinho, não tinha ninguém comigo lá, eu fui sozinho. Aí, irmãos, foi tremendo sábado passado. Porque eu passei em alguns quartos e eu pude ver o fim da vida. Pessoas que já estavam prestes a partir, bem prestes mesmo, pela situação clínica que estavam ali, né? E ali a gente toca alguns louvores, fala alguma coisa da palavra, é muito rápido as abordagens, mas dentro do possível a gente vai falando da palavra e cantando alguns louvores, né? E muitas das pessoas ali, no fim da vida, a lágrima corre no olho, elas olham para a gente com um olhar de gratidão. E aí, de repente, me chamaram para ir na maternidade, tocar para os bebezinhos lá. Eu nunca tinha ido na maternidade tocar para os bebezinhos. Aí eu fui tocar lá para os bebezinhos. Nossa, gente, eu tinha acabado de ver tanta, né, o findar da vida. E aí você vê os bebezinhos lá, o início da vida. Me emocionei. E eu comecei a pensar na brevidade da vida. Outro dia, meu filho era um bebê. Está com 3 aninhos. Minha filha, me lembro até hoje, quando ela estava ajoelhada no colo da mãe dela, recém-nascida, mamando de joelhos. Meu pai entrou no quarto, até chorou de emoção. Hoje está ali com 10 aninhos. Outro dia mesmo, eu estava aceitando Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Foi a melhor decisão que fiz com 15 anos. Já se passaram quase 25 anos. A vida é tão breve, tão breve. E às vezes a gente desperdiça tantos momentos bons de intimidade com Deus. Com esse Deus que é onipresente, onisciente e onipotente. Muitas vezes a gente deixa de fazer a obra de Deus por vaidades, por pequenas coisas, por palavras, por pequenos conflitos, a gente deixa de fazer o que Deus quer que façamos. Gente, aprende a depender desse Deus. De coração, pede para Ele te examinar no profundo da tua alma, ainda essa semana. E se Ele encontrar algum caminho mau lá, para Ele te ajudar a tirar esse caminho mau, a vencer esse caminho mau, te dar graça na sua vida para que você possa superar, vencer. E que todos nós possamos, na nossa caminhada, sermos guiados pelo caminho eterno. Pois o dia da volta dele se aproxima. Só não vê quem não quer. Mas eu tenho certeza que o Deus que é onipotente, que é onisciente, que é onipresente, tem cuidado de nós. Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus. Que vocês tenham uma semana abençoada na presença desse Deus que é maravilhoso. Deus abençoe. Convido vocês a abrirem no Salmo de número 139. Salmo muito conhecido de toda a igreja.
Salmo de número 139. Vou fazer a leitura de todo o Salmo. Vou usar aqui a versão Almeida Revista e Atualizada. Talvez as palavras possam ter alguma diferença, mas o contexto é o mesmo. Salmo de número 139, a partir do verso 1, nos diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, que não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo do abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao meu redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são as mesmas coisas. Pois tu formaste o meu interior, tu me tecestes no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo tão assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Que preciosos para mim, Senhor, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles! Se eu contasse, excede os grãos de areia, contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, que desse cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam indiciosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícias. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? Não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus. Conheces o meu coração. Prova-me e conheces os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Graças a Deus. Um salmo escrito pelo salmista Davi. Um salmo que nos mostra quanta intimidade o rei, o guerreiro, o salmista, o músico Davi tinha com Deus. E é interessante que, para conhecermos a natureza divina, com alguns atributos que nós vamos discorrer ao longo deste salmo, que mostra um pouco da natureza divina para nós, seres humanos. Para conhecer a natureza divina, não é para qualquer um. Para conhecer a natureza divina, é para aqueles que têm intimidade com o Criador. E é interessante que intimidade com o Criador não é de muito ler somente, não é de muito estudar ou de muito ouvir falar somente. É lógico, temos que estudar as Escrituras, temos que ler as Escrituras, temos que ouvir falar das Escrituras, mas não basta.
Para termos verdadeiramente intimidade com o Criador, é necessário andar junto com Ele. É necessário ter experiência com Ele. É necessário aprender a depender e a confiar de Deus. Aí sim, nós podemos dizer que temos intimidade com o Criador. E quando nós temos intimidade com alguém, nós conhecemos essa pessoa. Quando nós temos intimidade com o Criador, nós passamos a conhecer atributos do Criador, que muitas das vezes não foram atribuídos a nós. Nós vamos falar mais sobre isso. Jó, quando ele escreve lá no capítulo 42, no versículo 5, já no final de todo o seu sofrimento, quando Deus começa a mudar a situação de vida de Jó, Jó escreve assim: antes eu, Jó, te conhecia só de ouvir falar, mas agora te vejo. Mas para que ele dissesse isso, ele passou por tantas lutas, por tantas angústias, por tantas provações. E nós? O que será que nós temos passado em nossa vida? Para conhecer ao Criador, para ter intimidade com Ele, é necessário ter experiência com Deus. E aí é interessante que quando nós temos experiência com Deus, nós podemos o conhecer como Deus Emanuel, o Deus conosco, que verdadeira caminha com a gente na nossa peregrinação terrena. Davi sabia muito bem disso. E Davi, ele fala de 3 atributos, principalmente nesse salmo, que a nós seres humanos não foi dado. Nós sabemos que nós seres humanos fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Principalmente em alguns atributos, como por exemplo o amor. Deus é amor, certo? Nós temos amor. Ora a gente tem muito, ora a gente tem pouquinho, mas nós temos amor. E esse amor vem da imagem do Pai, impressa em nós, seres humanos. Deus se ira. As Escrituras dizem que Deus se ira todos os dias. E nós, não nos iramos? Quantas vezes a gente fica nervoso com alguma coisa que acontece no dia a dia, né? De onde veio essa ira? Impressão de Deus dentro de nós. Deus é justiça. Nós temos atitudes de justiça. Deus é bom. Nós também sabemos ter bondade. Deus é paz. Nós também sabemos agir e termos paz. Em muitos atributos de Deus, nós vemos em nós, criação de Deus, a imagem e semelhança de Deus impressos dentro de nós. Isso discorre no nosso dia a dia. Mas existem alguns atributos que nós vemos nesse salmo que é só de Deus. Ao homem não pertencem esses atributos. Alguns que não estão nesse salmo, vou mencionar aqui. Por exemplo, alguns atributos incomunicáveis, particulares de Deus. Deus é autoexistente. Alguém aqui é autoexistente? Você precisou de Deus, doador da vida, te dar a vida. Você precisou do seu pai, de sua mãe, para que você nascesse. Você precisou da sua mãe para que você fosse gerado no útero dela durante aí 9 meses. Eu fui um pouquinho mais ligeiro, nasci com 8. Mas o normal é 9 meses, você foi gerado ali dentro da sua mãe. Ninguém aqui é autoexistente. Deus é. Deus é autoexistente. Deus é infinito. Deus é imenso. Deus é eterno. Deus é imutável. Deus é transcendente. Deus é digno de todo louvor e de toda adoração. Atributos esses que pertencem a Deus. Nós não temos. Nem tudo Deus deu a nós. E esse salmo ele traz 3 atributos de Deus que pertencem só a Ele. Vou falar o nome técnico deles aqui, mas aí eu vou explicar o que é cada um deles também, para ficar mais fácil. O primeiro deles que nós vamos ver, do verso 1 ao verso 6, lembrando que o salmo não é capítulo, né? Salmo é número porque é um cântico. E o salmo, por ser um cântico, ele não tem versículos, ele tem versos, né? Então, o Salmo 139, ele tem o verso 1, o verso 2, o verso 3 e assim por diante, porque isso aqui é um louvor. Em Israel, ele é cantado, é um louvor, é um cântico. Tá? Então, o Salmo 139, do verso 1 ao 6, fala da onisciência de Deus, um atributo divino. E o que é onisciência? Onisciência é o conhecimento de Deus de todas as coisas. Deus conhece tudo. Deus sabe de tudo. Deus entende de tudo. Onisciência.
Segundo atributo que nós vemos do verso 7 ao verso 12 é a onipresença de Deus. O que é isso? A sua presença em toda parte. Deus está em todo lugar. E por último, do verso 13 ao verso 18, nós vemos a onipotência de Deus, descrita aqui na formação do homem. Onipotência é todo o seu poder. A Deus pertence todo o poder, nos céus e na terra e em qualquer lugar. Deus tem todo o poder. Onisciência, onipresença e onipotência. 3 atributos de Deus que para os salvos em Cristo Jesus, para os justificados em Cristo Jesus, é um bálsamo, acalma a alma, é um refúgio para a vida do cristão. Por quê? Quando nós sabemos que nosso Deus tem todo o conhecimento, está em todo lugar e tem todo o poder, se Ele é o autor e consumador da nossa fé, é Ele que nos guarda, é Ele que nos guia, é Ele que cuida de nós. Se quem cuida de nós é todo poderoso, está em todo lugar e sabe de tudo, isso acalma a nossa alma, isso aquieta o nosso coração. Mas para aquele que está longe de Deus, os ímpios, que dia a dia praticam maldades, impiedades, esses 3 atributos aquietam, na verdade não aquietam, atribulam o coração, atemorizam o coração, atemorizam a alma. Por quê? Pois sabem diante de quem terão que prestar contas pelas maldades que têm cometido. Então esses atributos de Deus é uma faca de 2 gumes. Para os justos, traz paz ao coração. Para os justificados em Cristo Jesus. Para os ímpios, traz tribulação ao coração. Vamos ver sobre a onisciência de Deus, o conhecimento seu de todas as coisas, a começar uma análise rápida pelo verso 1. O verso 1 diz assim do Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sondar é ver em profundidade, é ver nas profundezas. É interessante que os navios de guerra, normalmente eles são munidos de sondas, né, de radares, de sondas que vai sondando os mares, para ver se lá embaixo não tem nenhum submarino de guerra. Sondar é analisar na profundidade, na profundeza. E Deus, o salmista nos diz que Deus, Ele nos sonda no nosso interior. E Ele nos conhece de uma maneira plena, de uma maneira ampla, de uma maneira absoluta. Eu até anotei aqui, ó, Deus nos conhece melhor do que nós mesmos nos conhecemos. Quantas vezes, no momento de oração, no meu momento de falar com Deus, eu estava sentindo coisas que eu não estava nem sabendo direito o que eu estava sentindo. E aí eu colocava diante do Senhor, Pai, não sei explicar o sentimento que estou, mas sei que Tu me sondas, que Tu me conheces, que Tu me entendes. Ele sabe de nós mais do que nós mesmos. Ele nos sonda em profundidade, em amplitude. E Ele sabe de maneira absoluta tudo o que se passa dentro do meu e do seu coração. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Verso 2. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Os 2 verbos aqui, o assentar e o levantar, nos dá uma dimensão de que Deus conhece tanto o nosso descanso, quando nós assentamos, e também conhece o nosso trabalho, quando nos levantamos. Ele conhece a dinâmica do nosso dia a dia. Ele sabe tudo o que se passa quando nós estamos lá no trabalho, na escola, na rua, no nosso dia a dia, mas quando também nós estamos no nosso descanso, no nosso momento de lazer. Ele sabe. Ele penetra, Ele conhece todas as coisas. E é interessante, quando o salmista fala aqui no final do verso 2, que de longe penetras os meus pensamentos. A ciência moderna, ela diz que o ser humano tem, em média, 10.000 pensamentos em um dia. Um dia tem 24 horas, quem dorme normalmente, dorme 8 horas por dia.
Então, 8 horas dormindo, vamos falar que nas 8 horas você para de pensar um pouquinho, né, que você tem aquele sono profundo, então sobram 16 horas do dia úteis. Em 16 horas do dia, você tem mais ou menos 10 mil pensamentos. Imaginem só, se o seu vizinho de banco agora tivesse acesso ao que você está pensando nesse exato momento, como você se sentiria? Será que você ia ficar confortável ou será que você ia ficar envergonhado? Não sei. Passa tanta coisa pela nossa cabeça, é ou não é? Ou será que é só comigo que acontece isso? Às vezes vem uns pensamentos ruins na nossa cabeça, não vem? Vem. Só que a gente não pode deixar eles assentar e fazer ninho. A gente tem que vai embora pensamento ruim, né? A palavra de Deus nos diz que tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, nisso pensai. A gente tem que pensar nas coisas lá de cima, né? Nas coisas do trono da graça, que agradam ao nosso Deus e Pai. 10 mil pensamentos por dia. E mesmo muitas vezes pensando coisa ruim, você sabe o que eu acho maravilhoso de Deus? Que esse Deus que tudo conhece, Ele continua nos amando. Mesmo que muitas das vezes pensamos em coisas ruins, Ele continua nos amando. Deus é maravilhoso. Verso 3. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Esquadrinhas. O que é esquadrinhar? É ir a fundo, é ir ao secreto da nossa vida. E aí à tarde eu estava lá lendo, né, estudando antes de trazer a mensagem, e aí eu fiquei pensando, que exemplo que eu vou dar para a igreja sobre esquadrinhar? E aí eu lembrei de uma mãe, isso é coisa das antigas, uma mãe caçando piolho na cabeça do seu filho. Irmãos, não fica 1 milímetro quadrado da cabeça sem ser verificado, porque ela sabe que se aquele piolinho ficar lá, vai passar para o cabelo dela, vai passar para a cabeça dos irmãos, para a cabeça do pai. Então ela vai lá, né, passa aquele olhinho Johnson & Johnson, né, pega o pentinho fininho e vai lá, vai tirando, né, até passar por toda a cabeça, até toda a cabeça ser esquadrinhada. Tira tudo, não sobra nada. Deus é assim. Ele esquadrinha os nossos pensamentos. Não fica 1 milímetro quadrado da nossa mente que passe desapercebida aos olhos do Senhor. Isso às vezes causa tremor e temor em mim. Saber que nada na minha mente passa desapercebido aos olhos de Deus. Mas ao mesmo tempo é confortável, pois saber que mesmo sendo falho como sou, falho como somos, Ele continua nos amando e nos dando a sua graça. Isso é maravilhoso. Verso 4. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Conhece as palavras que estão no gatilho, palavras que nem chegamos a falar muitas vezes. Deus conhece. Deus conhece o que falamos ou o que intentamos falar. Hoje mesmo eu falava para uma pessoa, sabe, às vezes para fazer a obra de Deus, a gente tem que engolir uns sapinhos. Tem que engolir uns sapinhos. E todas as vezes que a gente tem que engolir esses sapinhos, vem um monte de palavra que dá vontade de falar. Vem ou não vem? Sabe que isso acontece comigo? Vem, né? Mas é nessa hora que a gente depende da graça, da superabundante graça de Deus na nossa vida. Para não falar aquele monte de coisa que vem na mente. Mas Deus conhece o que veio. Deus sabe o que a gente queria falar. Engolir aqueles sapinhos e continuar a caminhada do justo, que vai brilhando como a luz da aurora, até ser dia perfeito. É assim que funciona, né? Deus conhece, você não falou, mas Deus sabia o que deu vontade de você falar. Ele sabe, né? Antes que a palavra chegue à boca, chegue à língua, Deus sabe. Verso 5. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe a sua mão. Agora o salmista já começa a dar como que o pessoal fala quando dá um lance do filme? Um spoiler, né? Ele já começa a dar um spoiler do próximo atributo, que é a onipresença de Deus. Tu me cercas, Senhor, por trás, por diante, e sobre mim pões a tua mão.
Eu vi uma mensagem do Hernandes Dias Lopes, gosto muito desse pastor, teólogo, e ele fala assim, encurralados por Deus. E ele usa esse texto, quando Deus ele fala que ele nos cerca por todos os lados. E se a gente pensar até de cima, ele põe a sua mão. Por um lado, é ótimo saber que Deus nos cerca por todos os lados, pois se ele nos cerca, quer dizer que ele nos protege, ele nos guarda, ele nos ajuda na nossa caminhada por todos os lados. Por outro lado, também, nós estamos encurralados. E mesmo que queiramos escapar e fugir das mãos de Deus, não dá. Porque por todos os lados, ali Ele está. Mas a gente vai explorar mais esse atributo daqui a pouco, que é a onipresença. E por último, fechando esse bloco da onisciência, que Deus conhece todas as coisas, o verso 6. O salmista ele se vê maravilhado diante desse conhecimento de Deus. E ele se rende a esse conhecimento, dizendo assim: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Nós, como seres humanos, muitas das vezes não entendemos a dimensão de Deus, toda a dimensão de Deus, pois Ele é grande, Ele é eterno, Ele é imenso. E aí só nos cabe louvar, agradecer e reconhecer que Ele é Deus. Uma experiência pessoal que eu anotei aqui, eu me converti ao Evangelho, eu aceitei a Cristo como Senhor e Salvador com aproximadamente 15 anos de idade. Eu não nasci num berço cristão, eu não tive o privilégio que meus filhos estão tendo, de vir para a escola dominical, de aprender os primeiros passos da palavra, conhecer as Escrituras. Eu não tive esse privilégio, essa oportunidade. E com praticamente 15 anos que se deu a minha conversão, que eu entreguei minha vida para Jesus, eu estudava na época, era estudante do Cotil, e estava assim, estudando bastante, era uma época que eu lia muito, estudava bastante, gostava muito de estudar. E eu pensei comigo, bom, vai ser fácil ler as Escrituras, entender, porque não é tão grosso assim, né, gente? Essa aqui minha é de estudo, então ela tem umas notas de estudo, ela é um pouquinho maior. Mas se você pegar uma Bíblia que contém somente as Escrituras, sem nenhuma nota de estudos, dá mais ou menos metade dessa daqui, tá? Aí eu olhava assim e falava, vai ser fácil ler isso daqui e entender Deus. Novo convertido, pouco experiente. Irmãos, a hora que eu comecei a ler, Abel, a hora que eu comecei a estudar, a hora que eu comecei a ver, eu falei, não é fácil não. E hoje eu estou com quase 40 anos. São 25 anos lendo as Escrituras, orando, participando de estudos, participando de seminário, vindo à escola dominical. E tem hora que eu olho e falo, meu Deus, parece que eu não entendo nada. Quão insondáveis são os teus caminhos, Senhor. Me faz lembrar de Paulo, quando ele fala lá aos Romanos, carta aos Romanos, capítulo 11, versículo 33 ao 36. Olha o que Paulo diz. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão inexplicáveis os seus juízos, quão insondáveis são os teus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Porque dele, por meio dele, são todas as coisas, e para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Amém. Há momentos na nossa vida que a gente tem que reconhecer que Deus é Deus, e pronto. Glorificar Ele, exaltar Ele, e se maravilhar com o seu conhecimento, que é onisciente, conhece todas as coisas. Aí o salmista começa a analisar a partir do verso 7 a onipresença de Deus, que é Deus estar em toda parte. E aí no verso 7 ele diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? E aí eu pergunto para mim, para vocês, por que querer se esconder de Deus? Se é Ele que cuida de nós, se é Ele que nos socorre nos momentos de angústia, se é Ele que nos dá a paz, se é Ele que nos dá a provisão, por que fugir de Deus? Por que se esconder de Deus? Bom, aí comecei a buscar uma resposta para essa pergunta, porque o salmista fala, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face?
O salmista estava pensando aqui em fugir da presença de Deus. Será que a gente não pensa, às vezes, em fugir da presença de Deus também? Bom, primeiro motivo para fugir da presença de Deus, tem aquele que é ímpio, que pratica impiedades. Esse daí, ele sempre foge de Deus. Aquela pessoa que só pratica maldade, que não quer saber de Deus, que vira as costas para Deus, ele está sempre fugindo de Deus. Por quê? Evangelho de João, capítulo 3, versículo 20, nos dá uma luz sobre isso, né? Fala assim, palavras de Jesus: porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. O ímpio, ele não vem para a luz, ele não vem para a presença de Deus, ele foge de Deus, porque ele não quer que as suas obras sejam reprovadas por aquele que é justo, juiz, Deus. Agora, e os justos, os justificados em Cristo Jesus? Por que às vezes nós justificados, cristãos, crentes, fugimos da presença de Deus? E aí eu pensei em dois motivos. Um foi bem abordado pelo Abel. Abel, parabéns pela aula de manhã, viu? Falou muito ao meu coração. Que Deus te abençoe, você e sua família. Um dos motivos foi bem abordado aqui pelo Abel hoje pela manhã. Nós fugimos muitas vezes de Deus, como o profeta Jonas, quando Deus nos chama para fazer algo que nós não queremos fazer. Algo que não nos agrada fazer. É ou não é? Nem tudo que Deus pede para a gente é fácil. Às vezes o que Deus pede para a gente vai além de engolir alguns sapinhos. Vai além, né, de deixar algumas coisas para lá. Às vezes nós temos que liberar perdão. Às vezes nós temos que mexer em feridas do passado. São tantas as possibilidades, são tantas as coisas que muitas das vezes Deus pede para nós fazermos, e nós querendo fugir dessa responsabilidade, consequentemente nós fugimos do Criador. É um dos motivos. Um outro motivo que o justo, justificado em Cristo Jesus, pode estar fugindo da presença de Deus, é quando estamos em pecado, por causa de algum pecado cometido. E isso nós temos um exemplo bíblico, lá em Gênesis, por exemplo, Gênesis capítulo 3, versículo 8 até o 10, diz assim: aos que ouviram, Adão e Eva, né? Aos que ouviram a voz do Senhor, que andava no jardim, quando soprava o suave vento da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença de Deus, fugiram da presença de Deus, entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus os chamou o homem e perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Muitas das vezes, quando nós erramos, quando nós pecamos, quando nós falhamos, nós queremos se esconder da presença de Deus. É ou não é? Quando, na verdade, o que a gente mais precisa quando a gente erra é correr para a presença dele. Porque ele tem graça, ele tem perdão, gente. A gente tem que correr para os pés da cruz, confessar o nosso pecado, pedir graça para Deus para o deixar e assim alcançar misericórdia de Deus. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Mas muitas das vezes, quando erramos, nós temos esse impulso de querer fugir de Deus. Para onde fugirei de ti? E aí o salmista continua nos versos 8 e 9, ele diz assim: se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo do abismo, algumas traduções falam Seol ou inferno. Se faço a minha cama lá no profundo do abismo, lá também estás. Se tomo as asas da alvorada, me detenho nos confins dos mares, lá também estás. O salmista ele começa a pensar em algumas possibilidades de como se esconder do Senhor, mas não tem, porque Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares. E aí, no verso 10, tem algo que eu acho maravilhoso, um bálsamo, que a onipresença de Deus traz para o cristão. Ele fala assim, ó: ainda lá
Verso 10, Salmo 139. Ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Mesmo que eu, justificado em Cristo Jesus, servindo ao Senhor, queira correr das responsabilidades que Deus tem colocado em minhas mãos para fazer, ou tenha pecado e por causa do medo, do pecado, da vergonha, eu tenha tentado me esconder de Deus. Por mais que eu suba, por mais que eu desça, por mais que eu corra aos confins da terra, ainda assim, a graça de Deus vai me sustentar. Ainda assim, olha só, o Senhor haverá de nos guiar. Mesmo que eu tente fugir da presença dEle, Ele me ama, Ele te ama, nos guiando e nos sustentando com a palavra do seu poder, com a sua destra fiel no labirinto dessa vida. Muitas das vezes eu digo que nós estamos num labirinto nessa caminhada. Muitas das vezes não sabemos aonde entramos, aonde estamos ou onde é a saída. Mas quando olhamos para os céus, somos guiados pelo autor e consumador da nossa fé, que sabe onde nós estamos, como nós estamos, sabe qual é o melhor caminho para percorrermos e sabe qual é o caminho que conduz à vida eterna. Ele está nos guiando, deixa Ele te guiar. Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares, Ele está aqui agora. Se você abrir o seu coração e deixar Ele guiar a sua vida, eu não tenho dúvida, o Senhor vai te guiar. E aí nos versos 11 e 12, o salmista, ele fala assim, fechando esse bloco da onipresença de Deus. Se digo as trevas, com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não serão escuras, e as trevas e a luz são a mesma coisa. Mesmo nas trevas ou na escuridão, não podemos nos esconder da luz da vida. Isso é interessante, né? Muitas das vezes as pessoas que praticam maldades, elas gostam de praticar maldades à noite, no escuro, achando que vai se esconder. Não se esconde. Luz e trevas são as mesmas coisas para Deus. Ele é criador de tudo, Ele tem todo o poder. E Ele está na luz, mas lá nas trevas, Ele também consegue estar. Deus é Deus, Ele é maravilhoso, Ele é onipresente. E a partir do verso 13, o salmista Davi começa a falar sobre a onipotência de Deus. O seu poder exibido na formação do homem. E aí ele diz assim no verso 13, pois tu formaste o meu interior e me tecestes no seio da minha mãe. Davi, ele começa a observar seu próprio corpo, como ele foi formado, compara a obra de Deus na formação do homem como a obra de um tecelão, de um artesão, que tece minuciosamente cada detalhe da nossa vida. Eu me lembro quando meus filhos nasceram, e eram bebezinhos mesmo, os primeiros dias de vida, eu gostava muito de ficar olhando o dedo, as dobrinhas, a pele, aquele cílio clarinho que não dava nem para ver direito, né? Os pelinhos assim, a orelha, cada detalhe. Gente, é maravilhoso ver cada detalhe do bebê, né? De uma criança, do ser humano. Olha só quando você vai para a medicina, quantas especialidades médicas existem para tratar de um corpo tecido por um único Criador. É um para tratar do olho, é outro para tratar da orelha, é outro para tratar do cabelo, é outro para tratar da perna, é outro para tratar do coração. São diversas especialidades para tratar de um ser criado por um único Criador. Se isso não é poder, o que é poder? Deus é todo poderoso, gente. É maravilhoso. E aí no verso 14, o salmista Davi, ele fala algo que se a gente ler rápido passa desapercebido. Mas eu queria pôr uma lupa nesse começo do verso 14. Graças te dou, visto que por modo tão assombrosamente e maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis. A minha alma o sabe muito bem. Graças te dou. Davi, ele expressa algo que muitas das vezes nós esquecemos de expressar em nossa vida, que é gratidão. Davi, ele diz assim, graças te dou, Senhor, por um modo assombroso e maravilhoso que nós fomos formados. E aí eu abro um parênteses aqui, para fazer um comentário, que eu vi um pastor falando essa semana, achei muito interessante.
Ele disse assim, ó, diante das desgraças da vida, ao nosso redor e derredor, diante de tantas notícias más, de tantas manchetes apontando tragédias, sofrimentos e desgraças, será que estamos contaminando os nossos olhos e a nossa percepção para não vermos a graça que também está em todo lugar, em todo tempo e disponível para todos? A graça de Deus disponível no sorriso e na pureza de uma criança. A graça de Deus disponível numa flor, no raiar de um dia, no brilho de uma estrela, no aconchego da nossa casa, no aconchego da nossa família. Num gesto de carinho, num abraço, num sorriso. Em tudo que Deus criou, repousa a sua graça. A minha oração, palavras minhas agora, a minha oração é que todos os nossos olhos possam ser tomados pela graça, que possamos ver a graça, superabundante graça, em meio a tantas desgraças. Pois Deus é aquele que pode das desgraças suscitar a graça. Esse é o nosso Deus. A gente precisa dar uma recalibrada um pouco nos nossos olhos, na nossa percepção. Porque diante de tanta notícia ruim que a gente vê, a gente precisa começar a ver as coisas boas da vida. A graça que está em todo lugar. E aí Davi, diante da forma como ele foi criado, de modo assombroso que ele foi criado, de modo maravilhoso que ele foi criado, ele fala assim, Pai, graças te dou. A gente possa agradecer a Deus pela vida. Verso 15 e 16, Davi observa a onipotência de Deus em seu poder criador, ao formar o ser humano como obra-prima especial, cuidadosamente projetada e formada pelo Criador. Diz assim os versos, os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram ainda substância informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Chama a atenção para o verso 16, que diz assim no comecinho, a parte A, os teus olhos me viram a minha substância ainda informe. Chama a atenção que a vida, ela se inicia na concepção e não aos 3 meses, como muitos que são a favor do aborto têm dito por aí. É na concepção que a vida é dada por Deus. O Senhor, os teus olhos me viram, substância ainda informe, mas ali tinha vida dentro do ventre daquela mãe. Versos 17 e 18. Uma vez extasiado diante do poder de Deus, o salmista se põe a pensar nos pensamentos de Deus. Bom, eu já disse aqui que mais ou menos o ser humano tem quantos pensamentos num dia? Vocês estão ligados. Aleluia. 10.000 pensamentos por dia, graças a Deus. E Deus, quantos tem? E agora? Vamos ver aqui o que o salmista fala. O verso 17 e 18, diz assim, que precioso para mim, Senhor, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se eu os contasse, excedem o grão de areia da praia, né? Contaria e jamais chegaria ao fim. São muitos pensamentos de Deus, mais do que a nossa mente consegue imaginar. Porque Deus, Ele é onipotente, Ele tem todo o poder e toda a sabedoria pertence ao nosso Deus. Graças a Deus. E aí, já indo para o final, eu vou pular uma partinha aqui, que é quando o salmista, ele deseja o fim dos ímpios que se opõem contra Deus. Vai lá para o versículo... Não, tudo bem, vamos lá, vamos para o versículo 22 agora. O versículo 22 diz assim, ó, aborreço com ódio consumado, verso 23. Sonda-me, agora Davi ele se volta para si, para o seu coração. E aí eu chamo a igreja, vocês, ICT, para uma reflexão. Será que nós podemos fazer essa oração de Davi? Né? Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Um Deus que sabe
todas as coisas, que sonda no profundo, que está em todos os lugares, seja no seu assentar, no seu trabalhar, no seu repousar, no seu descanso. Um Deus que todo poder tem. Será que você pode pedir, como o rei Davi aqui, o salmista, diz: sonda, Senhor, o meu coração, e vê se lá no fundo, lá no meu íntimo da minha alma, tem algum caminho mau. E se tiver, me ajuda, Senhor. Será que a gente pode orar assim? É importante. Verso 24, continua assim, ó. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Esse é o grande lance de tudo. Quando nós temos intimidade com o Criador, de andar com Ele, de depender dEle, de confiar nele. Quando reconhecemos que Deus está em todo lugar, que não temos para onde fugir, e que Ele tem todo o poder, e que Ele conhece tudo. Quando nós abrimos o nosso coração para Ele, e falamos assim: Senhor, sonda o meu coração. Será que você tem coragem nesta noite de falar: Deus, sonda o meu coração? Vê se tem alguma coisa ruim dentro de mim e me ajuda, Senhor, a consertar, para que eu possa ser guiado pelo caminho eterno. Esse é o objetivo de tudo. Esse é o objetivo, Abel, sermos guiados pelo caminho eterno. Nossa vida nessa terra é tão breve. Eu tenho ido no hospital, no trabalho de capelania, agora de sábado. E a semana passada eu estava sozinho, não tinha ninguém comigo lá, eu fui sozinho. Aí, irmãos, foi tremendo sábado passado. Porque eu passei em alguns quartos e eu pude ver o fim da vida. Pessoas que já estavam prestes a partir, bem prestes mesmo, pela situação clínica que estavam ali, né? E ali a gente toca alguns louvores, fala alguma coisa da palavra, é muito rápido as abordagens, mas dentro do possível a gente vai falando da palavra e cantando alguns louvores, né? E muitas das pessoas ali, no fim da vida, a lágrima corre no olho, elas olham para a gente com um olhar de gratidão. E aí, de repente, me chamaram para ir na maternidade, tocar para os bebezinhos lá. Eu nunca tinha ido na maternidade tocar para os bebezinhos. Aí eu fui tocar lá para os bebezinhos. Nossa, gente, eu tinha acabado de ver tanta, né, o findar da vida. E aí você vê os bebezinhos lá, o início da vida. Me emocionei. E eu comecei a pensar na brevidade da vida. Outro dia, meu filho era um bebê. Está com 3 aninhos. Minha filha, me lembro até hoje, quando ela estava ajoelhada no colo da mãe dela, recém-nascida, mamando de joelhos. Meu pai entrou no quarto, até chorou de emoção. Hoje está ali com 10 aninhos. Outro dia mesmo, eu estava aceitando Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Foi a melhor decisão que fiz com 15 anos. Já se passaram quase 25 anos. A vida é tão breve, tão breve. E às vezes a gente desperdiça tantos momentos bons de intimidade com Deus. Com esse Deus que é onipresente, onisciente e onipotente. Muitas vezes a gente deixa de fazer a obra de Deus por vaidades, por pequenas coisas, por palavras, por pequenos conflitos. A gente deixa de fazer o que Deus quer que façamos. Gente, aprende a depender desse Deus. De coração, pede para Ele te examinar no profundo da tua alma, ainda essa semana. E se Ele encontrar algum caminho mau lá, para Ele te ajudar a tirar esse caminho mau, a vencer esse caminho mau, te dar graça na sua vida para que você possa superar, vencer. E que todos nós possamos, na nossa caminhada, sermos guiados pelo caminho eterno. Pois o dia da volta dele se aproxima. Só não vê quem não quer. Mas eu tenho certeza que o Deus que é onipotente, que é onisciente, que é onipresente, tem cuidado de nós. Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus, que vocês tenham uma semana abençoada na presença desse Deus que é maravilhoso. Deus abençoe.